Ainda de 13 graus, chuva fraca na cidade, mas o dia permanece chuvoso durante todo o seu, ah, toda a sua extensão, né? Infelizmente a chuva voltou aí para atrapalhar um pouquinho a segunda-feira, mas vamos que vamos, o importante é continuar em frente. Bom, agora estamos aqui com a Carla Pfeiffer que está dirigindo, né, nesse momento, lançando o filme, na verdade, Eu, Dona de Mim. A Carla, que é formada em produção audiovisual, né, e trabalha com produção de filmes e comercial desde 2005, né, fazendo então 20 anos esse ano, né, além de abertura de novelas, já fez intercâmbio em Vancouver e por aí vai, né, a carreira é muito extensa, ela vai contar um pouquinho pra gente também. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Cidade, Carla, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Carla, conta um pouquinho antes da gente entrar na história do filme ali. Como é que tu iniciou nessa carreira de audiovisual, né? A gente sabe aqui em bastidores, né, que o sobrenome é famoso na região. Isso influenciou um pouquinho ou não? Ou foi totalmente por acaso, vamos Não, dizer? influenciou um pouquinho, porque na época eu fiz muito tempo de teatro, né? Ah, que Por legal. causa dela, assim. E aí eu sempre fui apaixonada por filmes e sempre fui apaixonada por making off. Eu adorava ver os making offs. Que bacana. Então eu trabalhava como atriz, né? Uhum. Mas depois eu fui trabalhar nos bastidores. Como eu sempre gostei de cinema e making off, eu me lembro que eu comecei a fazer como estagiária, quando eu tinha 19 anos, Uhum. um longa-metragem chamado Nossa Senhora do Caravaggio, que foi filmado em Que legal. Farroupilha em 2005. Uhum. E aí, quando eu terminei, né, eu era estagiária, quando eu terminei o filme, surgiu a faculdade de produção audiovisual na PUC. Aí eu prestei vestibular, passei, e aí a minha vida começou na produção de cinema. Comecei a fazer o que na época tinha os curtas gaúchos. Aí eu inventava tudo que era coisa de estagiária, assim. Uhum. E aí depois eu fiz alguns longas, alguns curtas, e depois eu passei para produção de publicidade. Mas alguns longas, alguns curtas, vamos aqui exemplificar alguns aqui, né? Que é da região aqui do estado, ou foi pro Brasil? Como é que foi essas Foi produções mais de longa? foi mais daqui, principalmente com o diretor Beto Souza, que a gente Legal. fez, eu fiz também Enquanto a Noite Não Chega. Uhum. E agora, o último longa que a gente fez foi Plauto Cruz, que fala sobre a história do músico, Plauto Cruz. Uhum. E alguns outros dos curtas, agora eu não me lembro os Não tem nomes, porque problema. faz muito tempo. E aí tu passou dos filmes pra televisão. Pra televisão. Eu E como passei é que pra funcionou televisão. essa transição pra televisão? Como é que foi que você chegou lá e o que você fazia na época da televisão? Ah, ele é muito intenso, tá? Tipo, é completamente diferente de longa-metragem. Todo mundo acha que fazer longa e filmes é uma coisa, e ir pra publicidade é uma coisa completamente diferente. Sim. Porque daí tu tem cliente em cima de ti, tu tem agência, tu tem muita coisa, né? 1001 revisões. 1001 revisões, 1001 reuniões longas, assim. E aí eu comecei fazendo assistência de produção, Uhum. e aí depois surgiu uma oportunidade de fazer assistência de direção de cena. Que legal. Assistência de direção de cena é aquela pessoa que gerencia todo o set de filmagem, desde as reuniões de briefing com a própria agência, que é reunião de figurino, de arte, definir tudo isso. Então a gente recolhe, a assistente de direção recolhe todas essas informações, monta uma pasta e divide com toda a equipe. Uhum. E aí quando tu vai filmar, eu monto o plano de filmagem. Que horas começa, que horas termina, quem tem que estar em qual horário, que cena que tem que estar, qual é o figurino que tem que ser, se tem continuidade, eu tenho que cuidar dessa continuidade também. Então, é um processo, assim, de muita responsabilidade. Então, aí eu me apaixonei por essa coisa de gerenciamento, né? Uhum. E eu fazia o gerenciamento, eu não podia errar. Se desse, Sim. já errei algumas vezes quando tem continuidade, mas tu tem que estar sempre atenta. Sim. Então, sempre fui muito para essa área, assim. E fui apaixonada por isso, ainda sou. Só que a minha vida deu uma mudança, assim, e aí Isso tudo tu fez em Porto Alegre. tudo isso em Porto Tu é Alegre. de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. Tá. Fazem 5 anos que eu tô morando aqui, que eu tô morando em Canela. Uhum. E aí a minha vida deu essa mudada, daí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tava no auge da minha carreira. Uhum. Né? Eu tava já fazendo alguns trabalhos internacionais de publicidade. Olha só. A pandemia deu uma apertada em muita gente, né? Deu. E aí tu tava atuando já pra fora, quando chegou a pandemia e atrapalhou um pouco a tua... Exatamente. O último trabalho que eu fiz foi por uma empresa era Portugal, que era, acho que uma coisa de cerveja. Foi ali bem antes da pandemia, antes do carnaval. E aí vem os diretores e agências, os clientes de fora, e normalmente eles precisam de alguém que ajude eles com o inglês para gerenciar a equipe toda, né?
Ah, nossa, que bacana. Aí eu tava fazendo isso, aí veio a pandemia e tal, e agora eu meio que recomecei de novo, porque daí as produtoras agora estão fazendo muito filmes internacionais aqui, e aí eles me chamam pra fazer o chaperone, que eles chamam, né? Hum, Que é cuidar dos clientes que vêm de fora, ou os atores, que a última vez veio um ator de Vancouver, e aí eu fiquei gerenciando a agenda dele, que tinha muito ensaio, que tinha muita coisa de dança, coreografia, pra fazer o meio-campo entre a equipe e eles, né? nossa, que bacana. E como é que foi entrar agora nessa época internacional da coisa, vamos dizer assim? Foi mais desafiador ou não? Você já tinha passado por desafios que te preparou e foi mais tranquilo? Só o negócio da língua um pouquinho ali, que vai treinando, vai entendendo? Como é que foi essa Vou transição? te dizer que foi bem mais tranquilo, na real, porque a responsabilidade de gerenciar uma equipe e todas as informações do filme não eram mais comigo, né? Aí já fica um pouquinho mais leve, Aí vamos fica dizer mais assim. leve. Eu continuei num set de filmagem, acompanhando a agência e o cliente, mas eu não tinha que me preocupar com o cronograma, com o horário, de estourar o horário, de estar Uhum. falando com o cliente sobre a cena que tá faltando. Então eu tinha que mais acompanhar eles e fazer mais essa tradução. Então, e eu sempre gostei de inglês também. Ah, que É uma legal. coisa meio natural. Tem gente que tem facilidade para matemática, eu tinha facilidade para inglês. E então foi bem sossegado então essa mudança então. Foi. Porque aí tirou um pouco mais de responsabilidade para que você pudesse trabalhar de outras maneiras, vamos dizer assim. E continuando estando no set de filmagem, que é uma coisa que eu amo, né? Que legal. Uhum. Mas fora esse lado da produção audiovisual, do teatro, essas coisas, você já pensou em outros caminhos, não? Em algum momento também de falar, nossa, é muito cansativo, vou largar tudo. Várias vezes, porque às vezes no set de filmagem tu fica 24 horas direto. Sim. E é bem estressante. Eu já pensei, e daí eu fiquei pensando, mas o que eu vou fazer? Porque é meio que uma cachaça, tu Uhum. gosta disso, né? Sim. A única parte ruim é que tu não tem uma rotina, porque É. tu é chamada, tu é freelance, tu é chamada por trabalho, né? Então Sim. tu não tem uma rotina. Então eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser a partir de agora, né? Tipo, se eu deixar de fazer isso, eu vou fazer o quê? E aí surgiu agora eventos aqui em Canela. Produção de eventos, recepcionista. Então eu tô fazendo agora, tô me reinventando Sim. agora aqui na cidade pra ficar Se aqui. adequando à região também, né? Que a região não tem produção de cinema, nada. Então tem que ir, né, nos caminhos mais parecidos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Aí eu me redescobri com eventos, assim. Uhum. Tá sendo bem uma experiência bem legal. Pô, que legal. E como é que chegou a história do documentário aí, Eu, Dona de Mim, Essa agora em parte. parceria com a Casa Vitória de Canela, né? Isso. Eu fui paciente da Casa Vitória, Uhum. né? E a Casa Vitória é muito legal porque ela te dá um apoio psicológico também, né? Ela te acolhe, né? E aí, durante as minhas sessões com a minha psicóloga, que é a Denise, eu falava pra ela que eu comecei a tentar entender o que que é violência doméstica e ressignificar o que tinha acontecido comigo. E eu queria ajudar outras mulheres, né? Então, várias vezes durante as sessões a gente conversava muito sobre isso. Aí um dia ela disse pra mim, Carla, a gente tem uma verbinha e tal, e a gente pensou em fazer um documentário. Mais uma coisa de arquivos de depoimentos, né, dessas mulheres. Aí eu peguei, olhei pra ela e falei, não acredito, é tudo que eu quero. Que Só que legal. eu disse pra ela, falei, só que não vai ser só uma coisa simples. Simples, só um colhimento de depoimento, não. Não, Vai se tornar uma exatamente. coisa diferente. Era essa a ideia, né? Aham. Eu disse, não, eu sou produtora, venho do cinema, não vai ser só isso. E aí, quando ela me deixou nas mãos essa responsabilidade, eu até fiquei com medo de dirigir. Eu falei, eu vou produzir, mas talvez eu coloque outra pessoa pra dirigir, né? Uhum. E aí, depois das minhas conversas com ela, eu peguei e disse, não, quer saber? Eu acho que vai ser perfeito eu dirigir. Então, Mais foi a um minha desafio. primeira... Exatamente. Eu falei, não vou ter medo. Que Já legal. passei por tanta coisa, eu vou superar esse medo e vou dirigir esse documentário. Uhum. E aí, eu fui atrás de parcerias, né? Falei com o Lucas Dias, né? Da Clube. Na hora, ele já super aceitou o projeto, super nos acolheu, assim. Aí ele entrou com equipamento, câmera, microfone, edição, montagem. Que legal. E aí eu convidei ele pra co-dirigir o documentário comigo. E ele foi super parceiro. E aí eu precisava de locações bacanas pra fazer, né? Aí eu falei com a Fernanda do Magnólia. Na hora ela também super me acolheu e cedeu o Magnólia pra gente fazer as filmagens lá. Pô, que bacana. Então vamos deixar aqui registrado, então, já aqui os meus parabéns ao Lucas Dias, da Clube, né, que é a Rádio de Canela ali, e também a Fernanda do Magnólia por essa iniciativa de ajudar nessa produção aí. E aí vocês marcaram lá no Magnólia e começaram a colher os depoimentos lá. Lá, a gente fez visita técnica, né, que é a visita de locação, de entender onde é que podem ser os cenários, quais são os cenários, pra gente se preparar antes das filmagens, né, que é sempre que a gente faz.
Aí definimos alguns espaços que a gente queria colher os depoimentos, né? E aí, a partir daquele momento, a gente marcou junto com as depoentes, quando elas podiam, os dias de locação. Foram 3 diárias de filmagem lá no Magnólia, com as depoentes. E aí entrou a polêmica, né? Tá, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai colher esses depoimentos? Sim. A gente vai preservar a identidade delas, a gente não vai preservar a identidade delas, e se a gente preservar, como vai ser? Aí surgiu a ideia das máscaras, né? Só que eu não queria fazer qualquer máscara, né? Poderia só ter borrado a imagem, mudado a voz e ter feito. Que esse é o normal, e eu não queria. Sim. Eu queria que o nosso documentário fosse um pouco diferente disso. Que fica mais no estilo jornalístico fazendo assim, né? Só embaçar a imagem ou colocar aqueles mosaicos e mudar a voz. Exatamente. Aí você pensou de uma outra maneira, então, para poder colher esses depoimentos através de máscaras personalizadas? E aí que entra o outro apoio que a gente teve, que foi da Samara Barros, que eu entrei em contato com ela, expliquei. Ela também super aceitou, assim, produziu máscaras pro documentário, que ficaram bem legais, inclusive. E aí as depoentes aceitaram com as máscaras. E a partir dali a gente começou a gravação do documentário. E como é que foi esse cronograma entre produção, né, pré-produção, produção, gravação e finalização? Demorou quanto tempo todo esse trabalho? É porque o pessoal não sabe, é difícil pra caramba, né? Não, o pessoal acha que é só ligar uma câmera, dar gravar, rec e juntar já era, e acabou, né? Não. A gente deu mais de 100 horas de depoimento, né? Com as depoentes e com a doutora Simone, né? Que é a juíza de Gramado, de Canela. Simone Xelala. Essa. A Simone. Então, foi muito tempo de material, né? Sim, 100 horas é bastante coisa. Então, foram diárias de mais ou menos 10 horas de filmagem, assim, né? Entre começar a filmagem e terminar. 3 diárias a gente fez. E aí, depois entra o processo de separar todo esse material, né? Que daí também o Lucas entrou muito forte nisso, assim. Sim. E, normalmente, um documentário desse porte, a gente precisa de pelo menos 4 meses de edição. Só que a gente não tinha esse tempo. Quanto tempo tem o filme, o documentário em si? Ele tá com cerca de 49 minutos. 49 minutos. Poderia ter 5 horas de documentário com tudo que a gente tinha, né? Mas a gente diminuiu, focou em algumas coisas, assim, em algumas histórias. E aí foi bem difícil fazer essa... Porque tudo tu quer mostrar, tudo tu quer... que apareça no documentário. Então, foi um trabalho bem difícil. Acredito que o Lucas, assim, sofreu bastante. Imagina. Né? Pra poder fazer essa decupagem, que a gente chama, e montar de uma maneira, né, correta. Por isso que daí a gente tem um pré-roteiro antes de se filmar. E daí ali a gente diz exatamente o que a gente quer filmar e que a gente quer mostrar no documentário. Então, isso facilita um pouco a decupagem para depois ele decidir o que ele vai colocar no filme, né? E aí, normalmente, são 4 meses, né, de montagem de um documentário desse. Só que eu tinha conversado com a Fernanda também, que eu queria fazer uma noite de estreia do documentário. Principalmente para as depoentes. Sim. Né, pra ter essa coisa, tipo assim, a gente fez um trabalho legal, né, o documentário tá ali, e dar essa noite especial para elas, né. Aí entra a Fernanda de novo. Ela disponibilizou espaço lá pra fazer esse... E um coquetel pra gente também. Na Magnólia tem um espaço legal lá de cinema. Tem. A noite foi linda. Daí eu falei com o Cristiano também da Realiza Imóveis, que também entrou com apoio, assim, pós. E ele entrou com umas espumantes. Então a gente teve 1 mês pra fazer... todo o documentário. Que legal. É a alegria de toda editora ter um mês pra fazer o documentário. Então a gente brincou que a gente fez uma pré-estreia, que era um primeiro corte, né? Porque normalmente esses documentários, eles têm vários cortes. Sim. Tu faz o primeiro, depois tu faz o segundo, tu faz o terceiro. Então isso foi em 4 de dezembro do ano passado. Ah, que legal. E aí depois que a gente teve a estreia, a gente ficou com mais tempo de fazer os outros cortes. Pra então agora a um gente... pouquinho mais. Exatamente. Agora a gente tá com o corte final, né? Agora a gente já tá fazendo libras, a gente já tá fazendo audiodescrição. Porque a ideia é jogar ele pra festivais. É importante. Internacionais, inclusive. E aí também eu vi que vai ter uma exibição agora para os funcionários públicos, né? Da Câmara de Vereadores e para a Prefeitura. E depois lá em setembro, no simpósio que vai ter, dia 2, no Sídica, ele vai ser exibido aberto para todo mundo. Exatamente. Né? Conta um pouquinho então da história desse documentário. O que ele retrata para as pessoas aí? O que é como é que eu posso dizer assim? Qual que é o roteiro dele? O que ele vai trazer? O que ele pretende mostrar? Porque não é só das mulheres que sofreram, mas também daqueles que atendem as mulheres. As mulheres, né? Exatamente.
A gente quis mudar um pouco a história do documentário, assim, de violência doméstica como violência física. Uhum. Porque quando a gente fala sobre violência doméstica, todo mundo entende que é só violência física, Sim. mas não é só isso que existe. Existe a psicológica, que eu acho que é a pior de todas, porque faz um estrago emocional na pessoa que às vezes é incurável. Uhum. O patrimonial, né? Então eu quis mudar um pouco o foco dessa coisa de violência física e de tristeza. Uhum. Claro que não tem como mostrar uma história dessas, né, sem ter a parte triste. Sim. Mas a ideia é mostrar que a gente pode ressignificar e que as mulheres podem recomeçar suas vidas e que existe apoio, Uhum. né? Então é pra mudar isso mesmo, tipo assim, ó, acontece com todo mundo, não tem classe social, porque muitas vezes as pessoas acham, pessoas Mais humildes. que não Mas têm não, acesso a conhecimento e não é assim. acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento do que elas estão passando, Uhum. né? E a gente não tá também querendo ir contra os homens, porque a maioria dos homens não sabe que eles estão cometendo também um tipo de violência. Eles dizem, meu Deus, isso é violência doméstica. Sim. Por quê? Porque é uma coisa muito cultural. Então, a ideia é quebrar isso e é trazer o conhecimento para toda a sociedade, para os homens também, do que é uma violência contra a mulher. Que não é só a física. Sim. Né? Esse é o objetivo do documentário. No documentário, vocês escolheram só os depoimentos ou chegaram a fazer levantamentos de quanto é violência física, de quanto é psicológica e por aí vai? Não, a gente não Focou fez. mais nos A gente depoimentos. focou mais nos depoimentos. E nos depoimentos. Mas eu não sei se pode ser leviano da minha parte, mas eu acho que hoje a violência psicológica é a que mais atinge, É a que mais atinge. né? Porque é imperceptível de uma certa maneira, né? Ela é Tu invisível, vai né? vivendo aquilo, o dia vai passando e você não consegue enxergar de uma maneira como aquilo vai te atingindo, né? Vocês também têm a mesma visão assim? Como é que é? Exatamente, a gente tem a mesma visão. Porque a violência psicológica, ela não se vê, né? Ao contrário da física que deixa marcas no corpo, a psicológica, ela não... Ela tá dentro de casa. Sim. Ou dentro do trabalho, né? É uma coisa que entre quatro paredes, tu não consegue ver, né? E quando, por exemplo, o casal tá na rua, é um casal perfeito, mas dentro de casa é uma outra história. E as mulheres não sabem, não têm o conhecimento do que elas estão passando. Elas acham que a culpa é delas, elas acham que elas fizeram coisa errada. Então, a tendência é tu esconder isso. Sim. Da tua família, da sociedade. Por vergonha, medo, Por tudo, vergonha. Né? Porque tu acha que tu é culpada. Né? A maioria, tipo, dos depoimentos fala, eu me sentia culpada. A maioria das mulheres sente culpa e não entendem o que está acontecendo. E não buscam conhecimento, e esse é um assunto muito velado. Sim. Ele não é falado na sociedade, né? E tu acha que as cidades do interior, apesar de ser turística, né, Gramado, Canela, São Francisco, Nova Petrópolis, são cidades mais interioranas, tem outro tipo de cultura do que as grandes capitais. Tu acha que aí fica mais difícil da mulher também entender essa relação e procurar ajuda? Com certeza. Né? Com certeza. E nisso a gente vai ver no documentário que tem uma das depoentes, inclusive, que fala que ela andava na rua como se ela fosse a bandida, como se ela tivesse assaltado um banco. Então a gente não quer passar por isso. Sim. Pelo preconceito, né? Umas perderam o emprego, porque sempre a culpa é da mulher. A sociedade não entende isso. Então a gente se cala. A gente fica quieta. A gente prefere manter o que tem, e até também a coisa patrimonial, né? Como é que tu vai... A maioria das mulheres virou mãe, virou dona de casa, Sim. né? Quis cuidar da família, ou seja, ela não tem renda, ela depende do marido. E como é que é pra sair disso? Do zero. É complicado. Muitas mães, às vezes, deixaram a carreira por mais de 10, 5, 20 anos e vão recomeçar como do zero. As empresas, as pessoas, elas não acolhem essas mulheres que ficaram muito tempo fora do mercado de trabalho, né? E o que acontece? Não vou sair daqui. Como é que eu vou sobreviver com filhos sem dinheiro, sem renda? Não tenho mais profissão. E sem apoio também de família, essas coisas, né? E muitas não têm, porque a maioria da família não sabe o que elas estão passando, né? Ou muitas, tipo, não mantém o casamento, porque ainda tem essa coisa, principalmente no interior, de se manter o casamento. Né? Mantenha o casamento, não desista da tua família, e nisso elas vão ficando presas numa redoma ali. Numa redoma. E como é que tá a situação da Casa Vitória hoje? Não sei se você consegue trazer pra gente, porque ela teve o problema de um incêndio, né? Há tempos atrás. Eu não sei se ela conseguiu se recuperar de forma. Como é que está sendo a assistência do município com a Casa Vitória? Como é que está hoje o atendimento lá? O atendimento continua lá, né? O atendimento não é só o atendimento, eles acolhem as mulheres
que prestam, tipo, da Maria da Penha, normalmente, né? A mulher Sim. fez uma Maria da Penha e muitas das vezes tem que ficar presa na delegacia. Elas, com os filhos, elas não têm pra onde ir. O que que a Casa Vitória também? Ela acolhe essas pessoas, essas mulheres, essas famílias na casa. Tem quartos, é literalmente uma casa. Certo. Tu entra lá e tu fica, meu Deus, é uma casa. Né? Então, elas atendem isso também, elas acolhem essas mulheres, essas famílias, com apoio psicológico também, até elas poderem recomeçar suas vidas, né? Não precisar ter que voltar para casa do agressor, ou dão chances, oferecem, ou mostram oportunidade de trabalho, o que, que tem disponível no mercado. Tem um grupo no WhatsApp que vão divulgando vagas de trabalho. Ah, que legal. Tem Então, isso toda vai... uma... Assiste de todas as maneiras, então. Exatamente. Assiste do modo psicológico, assistindo do modo que também recoloca essas mulheres no mercado de trabalho, né? Mas é uma casa de passagem também, né? É uma casa de Tem passagem. uma duração mínima para as mulheres ficar lá? Como é que funciona? Depende da situação da mulher, né? Ela fica até ela conseguir sair de lá. Tá. Não tem assim, ai, você pode ficar aqui só 2 meses. Não, é um acolhimento mesmo. Uhum. Até conseguir. E eles ajudam a achar um lugar pra morar, né? Tem todo o suporte. Não tem tipo, ai, você pode ficar aqui até este momento. Às vezes, acontece de ter mais mulheres dentro da casa, às vezes não. Às vezes não tem nenhuma mulher acolhida, né? Não é o tempo inteiro que tem mulheres acolhidas dentro da casa. E a média, assim, eu sei que é uma pergunta mais para os gestores ali, mas você que ajuda ali, que fez esse documentário, a média de pessoas, de mulheres que conseguem seguir em frente é maior das que voltam para aquela rotina dela? Porque tem muitas mulheres que voltam para a rotina, né? Que não tem jeito. Infelizmente, não. Infelizmente, as mulheres voltam. Acabam voltando mais para a rotina que elas tinham. Voltam e porque é muito difícil, Thiago, recomeçar. Sim. É muito difícil. Ainda mais com filhos, né? E elas se veem sem saída e tentam e não conseguem, porque é difícil, por mais com o suporte que tu tenha, é difícil recomeçar. E aí a maioria acaba voltando. Essa é a parte bem triste que a gente tá tentando mudar, mas ainda a gente não tem o suporte necessário para isso. Achei uma informação aqui de dezembro, né? Que em 3 anos de acolhimento, mulheres à vítima de violência doméstica em Canela, a Casa Vitória já tinha atendido mais de 900 mulheres. Isso é um número grande, né? É altíssimo. Por uma casa que surgiu há pouco tempo, né? Querendo ou não, 2021 é muito pouco tempo. É muito E pouco já tempo. atendeu 900 mulheres, é um número alto, né? Mas a gente trouxe dias atrás, acabei não encontrando aqui a reportagem, eu tenho que aprender a salvar os links. Que o estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores que tem esse problema. Inclusive, em abril deste ano, o governador Eduardo Leite tinha trabalhado medidas mais protetivas para as mulheres. O que tu espera do documentário? Né? Você já disse aqui para mim que ele tem, e agora também aqui em entrevista, que a tendência é que ele vá para outros lugares, né? Para festivais em torno do estado e também para fora dele. Qual é o maior objetivo que vocês que tiveram reunido, né? A Casa Vitória, tu na direção, o Lucas na participação e a participação também da Fernanda ali e da moça da máscara que eu esqueci o nome. A Samara Barros. A Samara Barros, que fez a máscara. Parabéns também a Samara aí pela participação. O que o documentário espera alcançar? Conscientização? O que é o objetivo principal do documentário? Conscientização e conhecimento sobre a violência doméstica. Né? Porque é aquilo que a gente falou no início, as pessoas não sabem. Então, é conscientizar os homens, as mulheres e uma sociedade do que é uma violência doméstica, né? E principalmente ajudar outras mulheres a entender, porque muitas mulheres estão nesse ciclo de violência e elas não sabem. Então, tem histórias de mulheres que teve a visita da Casa Vitória, por exemplo, numa escola, e elas falaram sobre violência doméstica, e aí ela se ligou, meu Deus, eu tô passando por isso. Entendi. E aí ela pediu ajuda. Então, acho que quanto mais mulheres assistirem o filme e entenderem tudo isso, elas vão conseguir quebrar esse ciclo e sair, poder ajudar outras mulheres, inclusive os homens, a entender o que é uma violência doméstica. Sim. É esse o objetivo. E visto por esse ângulo, para você que atua junto ali à Casa Vitória, né, fez até documentário, o que você acha que falta nos municípios aqui, né, Canela, Gramado, São Francisco, são os mais próximos aqui em Nova Petrópolis, para ajudar, né, também nessa conscientização? O que você acredita que poderia ser feito? O que poderia ser conseguido através do poder público? Vamos dizer Falar assim, sobre o assunto, Thiago. né? Trazer esse assunto à tona.
Trazer esse assunto à tona porque ele é muito velado. Uhum. Ele é muito velado. Então, trazer à tona com toda a força para todo mundo entender. É isso que falta. E um apoio maior para essas mulheres. Uhum. Ainda não consigo entender o que pode ser, né? Mas falta muito apoio para poder sair dessa história. Então... Quando essas mulheres vão procurar outra oportunidade de trabalho ali, existe algum treinamento, algum curso, alguma coisa dentro da Casa Vitória para que elas sejam preparadas para enfrentar o mercado de trabalho? A Casa Vitória tá fazendo alguns movimentos em relação a isso. Tá. Né? A Casa Vitória, agora, no meio do ano, ela fez umas coisas pra gente montar currículo, para as mulheres montarem currículo, fizeram fotos, né? Às vezes elas estão começando a fazer um movimento de poder criar recursos para essas mulheres recomeçarem. Começou com autocuidado também, né? De tu fazer uma maquiagem, Legal. Se cuidar, né? Se apresentar. Se apresentar, exatamente. Ter orgulho de ti, vamos dizer assim, né? Que isso também faz parte da cura, né? Sim. Tu voltar a se amar. Porque a gente se perde nesse caminho. E a Casa Vitória faz isso também. Então, acho que elas estão começando agora, porque a Casa Vitória é muito nova ainda, né? Sim. Então, elas também estão começando a entender quais são os outros recursos que podem ajudar. E tem várias empresas e parceiros que estão apoiando nesse sentido. Ah, legal. A minha pergunta era exatamente essa, porque a gente tem o FG Tassini, a gente tem o SESC, o SENAC aqui na região, né? Talvez parceria com essas grandes entidades aí, FEComércio, para poder ter cursos específicos ali, né? Para ajudar a mulher a criar mais confiança, ir atrás e não voltar porque ela tinha antes, né? Exatamente. Tem até, agora eu não me lembro qual foi a empresa, mas uma das meninas que prestou depoimento ela conseguiu uma bolsa de um curso, ela já fazia bolos e pães e tal, e eles pegaram ela para ela poder empoderar a empresa dela, e ela tá recomeçando, em vez de fazer agora só em casa e coisinhas pequenas, ela tá podendo crescer com a empresa dela. Isso é importante, né? Muito. Esse tipo de incentivo, porque quando você passa por um problema desse, tudo destrói, né? A tua confiança, a tua autoestima, o poder de reação, né? É uma coisa que vai tirando do ser humano, né? Esse poder de enfrentar os desafios. Inclusive, que nem a gente fez, que a gente falou aqui. Por isso que acaba voltando, porque não tem uma visão de mundo, né? O mundo é muito grande, né? Às vezes arriscar ir para outro estado, recomeçar, né? E aí você precisa ter uma confiança, acreditar em si novamente para poder ir atrás desse objetivo, né? Exatamente. Mudar de cidade para uma capital. E também para quando você recomeçar a tua vida, não cair na mesma armadilha de encontrar uma outra pessoa que repita esse processo contigo, vamos dizer assim, padrão, né? exatamente. Os red flags que a gente fala, aprender a reconhecer eles, né? E sair dele isso é importante. E lembrar que ninguém muda ninguém, né? Fato. As pessoas têm enraizado na tua criação. Se tem aquilo durante 30 anos ali, mais ou menos em torno de 30 anos, não é do dia pra noite que alguém vai mudar as suas crenças nem o modo de agir, né? Exatamente. Tem que ter isso muito importante dentro de ti, né? Vamos dizer assim. E aí a gente agora é uma geração que tá tentando quebrar isso, né? Sim. Então é muito mais difícil. Então eu acho que mais pra frente, depois que essa geração dessas mulheres começar a quebrar esse ciclo que vem de gerações, mais pra frente eu acho que o resultado vai ser bem maior. Com pessoas que eu conheço, amigas até, que passam por essa questão de mais psicológica, eu falo, né? Quem ainda tem filho fala o problema, ainda mais quando você tem filho homem, é que eles replicam. Replicam. Né? Por mais que ele em algum momento eles sejam até contrário da atitude do pai, aquilo acaba ficando dentro deles. Né? De alguma maneira aquilo se assemelha como algo normal. Exato. Meu pai fazia, vamos dizer assim, minha mãe não reclamava. Então acaba sendo um multiplicador, vamos dizer assim, né? Sim, porque o exemplo, ele não é o que se diz, né? É o que tu faz. Exato. Né? Então, a gente vê isso, a gente enxerga isso, acho que isso é o certo, porque o nosso núcleo foi assim. Então, quebrar isso é um dos maiores desafios que a gente vai ter agora pra frente. E é possível criar algumas ações, tu acha, em escolas? Sim. Até dos menores para os maiores, que não seja tão invasivo, né? Que às vezes as crianças se assustam com alguma coisa e os pais também são bem resistentes com algumas coisas, infelizmente, né? Se tratando de assuntos como esse. Mas, por exemplo, a Polícia Civil de Canela e Gramado tem o papo de responsa, que ajuda a enxergar criminalidade, bullying, essas coisas. Tu acha também que seria possível fazer nesse sentido nas escolas? De uma maneira mais leve? A Casa Vitória já faz isso.
Ela já realiza. visita as escolas para falar sobre o assunto. Inclusive, tem os outros projetos que é de teatro, Aham. que é muito legal, que tem premiação e tal, para os alunos falarem sobre violência doméstica. Oh, que bacana. É bem legal. Importante, né? Muito. Fazer isso. Só vou registrar aqui, ó, que entrou aqui o Daniel Fonseca, ele mandou muito bom. E a Vanessa Selbach mandou parabéns, Carlinha, tu é maravilhosa. Obrigado pela participação aí do pessoal aqui no nosso Facebook, né? O Facebook tem a transmissão ao vivo para poder o pessoal participar, tá bom? E, cara, me diz uma coisa, na tua visão, se você hoje fosse, vamos dizer, ou uma secretária que tivesse poder, ou até mesmo uma prefeita, vamos dizer assim, Olha. né? Visto especificamente nesse lado, tá? O que tu pensaria para a cidade? Pode ser Canela, Gramado, mas assim, como tu mora em Canela, né? O que tu acha que você conseguiria fazer ou planejar ou pensar para a cidade de Canela ter um outro viés referente a esse assunto? Boa pergunta. Boa pergunta, agora tu me pegou. Eu sou bom nisso. É bom a gente poder fazer as pessoas pensarem, né? Inclusive você, telespectador, não. É telespectador que tá no Facebook e ouvinte que tá na rádio, né? Manda pra gente aqui no WhatsApp. 992405056, repetindo, né? 992405056 é o WhatsApp da rádio ou aqui na nossa página do Facebook, né? Se você tem alguma pergunta também aproveita, ou se você tem uma visão de como a gente pode mudar essa situação, né? Começando, claro, pelo município, estendendo para o estado, para o país, né? Começa do pequeno para o maior. Começa, né? do pequeno pro maior. Então, não consegue pensar nesse momento numa Não, resposta. Thiago, nesse momento não. Esse momento, acho que o começo é mesmo falar sobre o assunto e o documentário ser divulgado, para daí as pessoas começarem a pensar o que pode ser feito juntas, né? Eu acho que isso já é um ótimo começo, de todo mundo assistir o documentário, falar sobre o assunto, deixar de ser velado e todo mundo pensar num jeito que possa mudar isso na nossa sociedade. Que ainda essa eu acho que é a parte mais difícil mesmo. Sim. Até há muito tempo se brincava, né? Enquanto a gente tiver mães machistas, a gente vai ter homens machistas, né? Exatamente. Também tem que mudar o pensamento de criação dos meninos, principalmente, né? Que acaba sendo muito protecionista, querendo ou não. Muito mais pela mãe do que pelo pai. Exato. Né? E também por causa da criação da mãe. Não é porque ela, não, eu acho que vai ser maravilhoso assim, não. Porque a criação dela também levou ela a passar esse tipo de criação, né? Exatamente. Agora, falando contigo agora, eu até pensei numa coisa, assim. No colégio, a gente aprende muito sobre matemática, sobre física, sobre química, né? E a gente não aprende nada sobre a vida. Sim. A gente tinha, há muitos anos atrás, né? Que eu sou meio ancião. Que a gente tinha socialismo, não. Era assim, esqueci. Era uma matéria que falava sobre conviver em comunidade. Tinha? Né? Tinha. Em São Paulo tinha, não sei aqui como é que é. Não, nunca teve. Cara, fugiu completamente o nome da matéria. Uma hora eu vou lembrar. Que isso se perdeu. É o que eu sempre comento. Por exemplo, agora aqui que tem em Gramado e Canela o turno estendido, né? O turno inverso. Eu acho que, além de ter esporte, essas coisas, nós poderíamos ter esse tipo de informação, esse tipo de educação, né? Como se viver bem em comunidade. E também, o que eu sempre defendo é aprender sobre independência financeira. Nossa, eu acho que a gente tem tudo. que aprender desde cedo sobre isso. Porque o brasileiro não sabe nada. Ele não sabe nada como conviver com dinheiro. Não sabe. É isso que eu ia falar também. Tipo assim, de ter uma educação financeira. Da gente entender como é que funciona o mundo dessa forma. Porque a escola ela não nos passa isso. Então, a gente sai ignorantes em relação à vida. E aí, de repente, a gente faz uma faculdade, a gente é jogado no mundo sozinho, sem ter o conhecimento. Exato. E aí, a gente se perde. É muito fácil. E a gente só vai replicando o que os nossos pais fazem, né? Trabalha a vida inteira, conta com o INSS, que tem um rombo gigante agora. Muitos nem sabem quando vão se aposentar. E a gente vive aquela vida inteira trabalhando, sem juntar dinheiro corretamente, sem investir em alguma coisa, só esperando a aposentadoria lá na frente. E por aí vai. Então é importante a educação financeira, o que eu sempre falo. Exatamente, concordo plenamente contigo. E eu acho importante esse turno inverso, além de reforço, claro que é super importante, é isso, trazer a arte para os mais novos, trazer educação financeira,
trazer o dia a dia da nossa vida, porque a escola não replica mais, né? O que eu venho falando aqui é que a criançada hoje já chega num mundo completamente tecnológico, informação o tempo inteiro, é estímulo para o cérebro, e a escola ficou lá atrás. Exato. De sentar na carteira, ler um livro, copiar, ditado, interpretação de texto, aquela coisa toda, né? E aí fica tedioso. As crianças hoje em dia têm tédio na escola. Tem tédio. Né? A minha sobrinha, que hoje tem 18 anos, 18 para 19, lá atrás ela odiava a escola. Falava, ai, não quero estudar, não, mas ela se esforçava, é claro. Tinha os tropeços dela, mas hoje em dia ela está estudando biomedicina. Eu nunca esperava isso dela. Ela sempre falou que queria ser pediatra. Desde criança, pediatra. Depois queria ser veterinária. Foi mudando. Aí foi mudando. Eu falei, essa daí não vai fazer nada, vai sair da escola, vai ir pra vida. Não, hoje tá fazendo biomedicina e trabalhando também, né? Então, assim, ela se puxou a isso, né? A mãe dela é uma pessoa também que sempre foi muito esforçada desde cedo, né? Minha irmã. Então, que sempre trabalhou muito bem com dinheiro, trabalhou muitos anos em banco, essas coisas. E isso ela conseguiu passar para as filhas, né? Ela tem 2. Então, eu acho que isso falta também, né? Porque aí a mulher se sente mais independente também, tendo controle sobre isso. Entendendo, ó, poxa, eu vou começar a trabalhar aqui, onde eu posso colocar meu dinheiro para lá na frente. Eu tenho um recurso melhor, né? Então, não sei. É uma visão. O que tu acha sobre isso? Mas eu concordo plenamente contigo, porque a gente, às vezes... a sociedade, ela diz que a mulher tem que casar com um cara que tenha dinheiro. Recursos, né? Que daí tu tem que se manter... junto com o cara e depender do cara. Não, né? Não é mais assim. Mas é culturalmente nos ensinado que tu tem que encontrar um cara com recursos e tal e casar. Sim. A gente vive... E se a gente pensa diferente, meu Deus, eu sou um ET. Ovelha negra. Né? E não é. Essa coisa também de casar e ter filhos. Quantas mulheres nunca admitiram que não nasceram para ser mães e viraram mães porque a sociedade exigiu isso delas. Exato. Né? Então, a gente tem que quebrar tudo isso. É verdade. E essa é difícil. O Daniel mandou aqui, ó, que aqui era educação moral e cívica, que era uma matéria que tinha na escola. Ah, boa, Daniel. Tá vendo? Tinha isso daí, educação moral e cívica, pra tu aprender a viver em convívio, né? Então, é importante também esse tipo de matéria, esse tipo de relação. O maior problema, então, identificando aqui no nosso bate-papo, pra mulher não conseguir progredir, né, sair desse meio, é o financeiro mesmo, né? É o financeiro. E também o medo de julgamento. Exatamente. Né? Tipo, você se divorciou, o que você vai fazer com teu filho agora? Como é que tu vai ser tua vida? Mãe solteira, Mãe tu solteira. vai recomeçar. E esse é um problema, geralmente, de cidades de interior, né? Esse preconceito com a mulher que separou, ou aquela mulher que é separada com o filho, tu acha que é mais forte também, né? Com certeza. Que existe essa, mais enraizada dos tempos antigos aí, vamos dizer, essa visão aí de mundo. Eu acho que sim, eu tenho quase certeza que sim, é fato. Aqui é muito pior. Ainda tem aquela coisa do desquitada, né? Sim. Então aqui ainda as pessoas ainda têm uma cultura ainda bem enraizada, como tu fala, de antigamente, assim, de manter esses padrões, né? Então acho que no interior é muito mais difícil que na capital, com certeza. Porque eu acho que as capitais já têm um outro tipo de pensamento, né? Um outro tipo de divisão de mundo, talvez o convívio também com pessoas diferentes, né? Que as capitais acabam traindo gente de tudo quanto é canto, né? Aqui em Gramado a gente tem essa integração, apesar de a gente estar vivendo um momento meio esquisito aqui, porque começou uma história de se você reclamar, eles já falam, vai embora da cidade, Exato. Volta para sua terra. E aqui eu trouxe a preocupação que está crescente agora em Gramado, uma cidade que precisa de gente de fora para poder crescer, senão não vai crescer. Bom, Carla, então vou te dar parabéns mais uma vez, chegando aqui nos minutos finais do nosso programa. A gente encerra um pouquinho antes para o Moser poder assumir também com o Manhã 87. E te dar parabéns por essa coragem de dirigir um filme aí, né? Você que já vem aí nessa escala crescente, né? Tem a produção, interpretação e agora também na direção. E esperar que teu filme alcance escalas boas aí. Inclusive para você convidar o pessoal. Tem ideia dele ser, depois dos festivais, ser disponibilizado em algum streaming gratuitamente, tipo o YouTube, por exemplo, não? Tá sendo pensado nisso também. Né? Mas é um trajeto um pouco mais complicado, mas a gente tá trabalhando em cima disso também. Vai ter em breve.
E aí depois eu conto contigo pra divulgar, assim que a gente tiver as datas que vai ter as exibições do documentário em outros lugares. Eu Sim. te mando pra tu poder dar uma Ah, divulgada com aí pra certeza. gente. Inclusive, eu até brinquei com a Carla, né? Porque eu recebi a notícia aqui, eu nem sabia, ela não tinha falado nada. Eu fui lá, direção Carla Pfeiffer. Eu falei, eu conheço essa mulher, porque ela me falou pra trazer aqui conversar, né? Logo em seguida, eu já mandei uma mensagem pra trazer ela aqui, porque é importante, é um tema importante. Muito. A gente precisa mudar a sociedade em coisas que realmente importam, assim, né? Eu tenho uma opinião meio chata com algumas coisas. Eu não acho que a gente precisa ficar mudando língua portuguesa com umas coisas idiotas e nem gênero e grau. A gente precisa focar em coisas que estão realmente preocupantes, né? Que é essa falta de visão que as pessoas têm sobre a violência contra a mulher, né? Inclusive, agora, a lei acabou sendo mais severa, com o feminicídio é considerado um crime mais grave. Isso é importante, porque as pessoas tenham medo, aquelas pessoas que têm medo de ser presa, realmente têm medo de ser presa, né? Infelizmente, muitas mulheres não denunciam crimes nem físico, né? Então, a gente precisa que elas entendam, ela tem uma mentalidade diferente da vida, que aquilo não é bom para ela, e aquilo replica para os filhos, para as mulheres que têm filhos, né? A menina vai acabar se acostumando com a agressão do pai, vai acabar procurando um biotipo parecido, Padrão, né? exato. Vai ser o padrão, vai acabar, se ela não tiver uma consciência ou tiver acesso a informações, que hoje em dia tá mais fácil por causa da tecnologia, mas assim, às vezes não chega. Então vai acabar repetindo o padrão da mãe, de encontrar um agressor, ou físico, ou psicológico, esse tipo de coisa. E os meninos acabam replicando também a atitude do pai, porque a mãe não reage, acha que é uma atitude normal e aquilo fica dentro da criança. Né? Não é nem ela que quer ser daquele jeito, mas ela aprendeu a ser daquele jeito. Assim. Aprendeu que isso é Né? normal. Então, até entender, a gente tem uma sociedade ainda, agora tem mudado bastante, mas a gente tem uma sociedade que é muito resistente a trabalhar o seu mental, né? A procurar terapias, a procurar psicólogos. Eu não vou procurar psicólogo porque vai me dar um monte de remédio. Primeiro que não é o psicólogo que te dá remédio, é o psiquiatra, né? E tem muita gente que precisa, porque algumas reações ali no psicológico são químicas, né? Então precisa ter esse balanceamento. Precisa. Eu, inclusive, tomo meu remedinho. Tem que tomar, tem que fazer terapia, tem que ir pro psiquiatra, tu tem que entender teus traumas, tu tem que ressignificar eles. E ainda existe preconceito. Eu não sou louco para fazer terapia. Eu não sou louco para ir no psiquiatra. Não é, gente. É uma doença também, é uma coisa química do teu organismo, só que tu não vê ela tá lá dentro. Sim. Então, esse preconceito também tem que ser quebrado. Exato. Nem aproveitar que até o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece isso. Exatamente. Né? Oferece consultas com psicólogo, com psiquiatra. É importante tu procurar e tratar tua cabeça. Exato. Seja homem, seja mulher, seja criança. É importante procurar. Inclusive, outro assunto que é muito abafado são os suicídios no Brasil. É uma taxa muito alta, as pessoas não sabem disso. Não. Né? E principalmente o homem que não procura ajuda. Né? O homem é a maior taxa de suicídio entre o homem e mulheres. A gente tem uma taxa alta entre os dois gêneros, mas o homem ainda acaba sendo maior porque é uma pessoa muito fechada, né? Não procura ajuda, não vai atrás de psicólogo, não vai atrás de psiquiatra, porque acha que aquilo vai fazer dele menos homem. Ele e mesmo não é vai. preconceituoso com isso, né? Porque foi criado desse jeito. Por causa de uma criação. É um paradigma. Né? Então é importante também que se tenha consciência, porque não é só desse âmbito de agressão, também esse âmbito de se retrair no mundo. E aí, ver um momento que não tenha mais saída. A saída a não ser tirar a própria vida. Exatamente. Né? Então, é importante. E esse tipo de documentário, né? Eu acho importante para trazer essa luz para as mulheres, que não é só agressão física, igual tu falou, né? Psicológica, financeira. Uma coisa que me surgiu agora. Ali, em algum momento, vocês mostram algum método dela sair daquilo? Mostram como é que ela pode encontrar um outro caminho? Ou é mais para identificar o problema nesse momento? Não, a gente tem uns depoimentos de mulheres que falaram como elas conseguiram sair, como elas recomeçaram, que é bem legal. Não vou dar um spoiler aqui. Claro, claro. Mas tem umas histórias bem legais ali, que elas falam como é que elas recomeçaram. É bem legal. Acho que vale muito a pena todo mundo assistir. Não tem problema, pode deixar tocar, que é bom que tá todo mundo assistindo a gente. A mensagem assim é que a gente tá sendo ouvido por todo mundo. Agradeço você que tá na nossa companhia. Né, também tem muita gente mandando mensagem aqui, mas não dá ler para todo mundo, né? Ali alguns aqui do Facebook. Agradeço demais a companhia de você. E aí, agora no primeiro momento, então, trazendo aqui, vai ser apresentado na Câmara de Vereadores para os profissionais da Prefeitura e da Câmara. Isso. E a partir do dia 2 de setembro vai ter um evento ali no Sídica, aqui na rua São Francisco 199,
que vai ser aberto ao público. É importante a participação, fora os festivais aí, se tiver algum lugar aí que tem apresentação, espero que tu me lembre de divulgar aqui. Com porque certeza. conte com a Gramado FM, que é um assunto super importante. Aproveito para deixar esse momento, então, de encerramento, o microfone aberto para ti, para convidar ou para falar alguma coisa que você ache pertinente aí. Já agradeço demais a tua participação, então. Primeiro eu queria te agradecer por ter me Imagina, chamado, eu que né? agradeço pela sua presença. E aí eu quero que as pessoas vão assistir, né? Que se alguém quiser me chamar para falar mais um pouco sobre o assunto, eu quero. O objetivo é esse. E como é que elas podem entrar em contato contigo, então? Depois a gente pode deixar meu WhatsApp ou meu Instagram ou Facebook, porque ali eu coloco algumas coisas também sobre o assunto no meu Instagram, que é Carla Pfeiffer. Pode divulgar. Né? O Instagram é só Carla Pfeiffer. Só Carla Pfeiffer, né? Pfeifr. E aí já vão me achar lá, se tiverem perguntas ou coisas, ou quiserem, né? Carla, a gente quer exibir aqui, a gente faz juntos, eu quero bombar esse documentário aí pelo mundo pra fazer a diferença. Pô, que bacana. Então, aproveitando então também parabenizar as pessoas que participaram, né? A Casa Vitória, que teve essa ideia de te convidar para fazer esse documentário, Lucas Dias, que participou, a Fernanda também do Magnória, e a moça das máscaras, que eu sempre esqueço o nome. A Samara Barros. Samara Barros é aqui da região também? Gramado. É de Gramado. Pô, que legal, Samara. Aí tem a produção executiva do Fernando Marques. Fernando Marques, junto. A produção da Cuca, com a gente também. Que bacana. Que também ajudou na produção do documentário. A gente tava com uma equipe super pequena, a Cuca mas... que é referência na região também, A né? Cuca é referência na Cuca região também. Ela também trabalha com audiovisual. Sim. Não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que ali no Nídia Guimarães fizeram até uma homenagem pra ela, com os cartazes dos filmes que ela participou. Exato. Foi bem bacana ali. Exato. É importante, né, ressaltar as pessoas que estão aqui, que fazem esse tipo de trabalho. Né? Exatamente. Então, a gente teve apoio de todas essas pessoas e agradeço a elas também, né, por terem entrado de cabeça, assim, com a gente. E ele tomou uma proporção que nem a gente acreditou que fosse tomar. A gente tá super feliz, assim. É importante, às vezes a gente acha que vai atingir um público pequeno e atinge uma gama maior de pessoas, né? Isso é importante porque mostra que realmente o assunto tá precisando ser conversado. Tá precisando ser falado. É por isso que as pessoas estão nessa ânsia, não tem coragem. Então, quando tem um porta-voz, elas se interessam e acabam publicando aquilo e divulgando aquilo de uma maneira mais eficaz. Né? E eu quero ser uma porta-voz disso tudo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ressignificar muita coisa. E era o que eu falava muito com a Denise, que é a psicóloga da Casa Vitória, que também fez parte do documentário, né? E eu sempre falava pra ela, eu quero ajudar, eu quero mostrar pras pessoas que isso existe, que isso é real, que elas estão passando por isso, sabe? Então, tudo que eu puder fazer, que tiver ao meu alcance, esse é um dos meus objetivos. Perfeito. Maravilhosamente divulgado aqui na Rádio Gramado FM. Nosso programa está sempre à disposição, não só o Bom Dia Cidade, mas toda a programação da rádio, sempre que precisar pode contar conosco. Então vou agradecer aqui a Carla Pfeiffer, aproveita lá, segue no Instagram, @Carla Pfeiffer, para saber mais sobre o filme, também sobre o tema, também entre em contato com ela através do Insta ali mesmo, e aí tu pega o telefone, tu vai negociando com ela ali, como levar o filme para tua região, ou como trazer entrevistas assim, né? Parabéns pela tua força ali, pela tua coragem de estar agora também dirigindo, e desejo sucesso. Quem sabe não passa aí no Festival de Cinema que tá para acontecer em Gramado. Vamos né? ver, era uma das ideias, assim. vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui o contato dos organizadores, né? Acaba incluindo ali no meio do evento, sem concorrer a nada, mais por uma divulgação. Seria lindo. Né? Seria bem legal. Seria mesmo. Então, perfeito, Carla. Muito obrigado, então, pela sua participação. Seja sempre convidada a participar. A gente vai para um rápido giro de apoiadores e também já quase encerrando aqui o Bom Dia Cidade na Gramado FM. Você ouve a mensagem dos apoiadores culturais mais valorizados de Gramado.